Olá, tudo bem? Meu nome é Gilmar Santos, por misericórdia de Deus, evangelista, pastor missionário. Estamos aí na luta, para continuar firme no Senhor Jesus até que Ele volte. E quero deixar uma palavra de Deus aqui no livro de Timóteo, no capítulo 3, no verso 14, 15 e 16 e 17. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste. Sabe qual tens pela convicção, sabendo perfeitamente de quem te tem prometido, porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar, para preparar, para corrigir os erros e para ensinar a maneira correta de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas obras. Louvado seja Deus. Aqui está a Bíblia King James, 1611. Bíblia muito boa. Bom, a Bíblia aqui já começa dando ênfase à palavra de Deus, que ela é digna de toda aceitação. Independente do homem que crê ou não, ela deve ser aceita pelos homens, porque é algo que foi escrito por 40 autores, homens esse inspirado pelo Espírito Santo de Deus, profetas que foram usados por Deus, não por vontade própria, mas por inspiração divina do Deus poderoso. Em João 5,39 nos dá uma orientação: examine as Escrituras, porque vós escolheis ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Ou seja, Cristo nos chama a atenção a examinar as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ainda que eu mostre algo para você aqui, você tem a obrigação de ler e estudar por conta própria, como a gente lê o texto aqui, de 2 Timóteo. Porque foi dada às pessoas que realmente querem conhecer. E no livro antigo do Velho Testamento diz que o povo perece por falta de conhecimento e o poder de Deus. Ou seja, então em todos os sentidos, esse livro é um guia, é uma bússola, é uma luz. Uma bússola é uma luz para todos que querem andar em veredas e em caminhos retos e puros. A palavra de Deus. Então, está dado a você o direito de conhecer as verdades bíblicas. Eu comecei a minha leitura bíblica com essa Bíbliazinha aqui. Essa Bíblia, no ano 97, no 5/8/97, comecei a leitura, mesmo que eu já tinha lido antes, mas em 97 comecei a leitura da Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa Bíbliazinha aqui, antiga comigo, que tive interesse em estudar a palavra de Deus. De lá, muitos altos e baixos aconteceu, mas continuei lendo a palavra de Deus, buscando a capacitação do Senhor. Em seguida, fui agraciado por Deus com essa, também já está bem velhinha, mas toda estudada, sermões, tudo. Passei para os livros, para a gente ter informação da palavra de Deus, as parábolas de Jesus, que é muito bom você conhecer, viu? Estudar a palavra de Deus. A minha Marca Tum, essa Bíblia, muito conhecida, aos irmãos leitores que conhecem, essa Bíblia aqui é muito boa. É a Marca Tum, uma Bíblia extraordinária. Está aqui também meu certificado, tá vendo? De bacharel em teologia, está aqui.
Essa Bíblia aqui é muito boa. Quem não leu, ó, essa Bíblia aqui é muito boa. A gente estuda. Mas eu quero trazer ênfase nisso aqui. Certa feita eu estava dando um estudo bíblico com esse exemplar aqui. Para onde iremos? Tá vendo? Para onde iremos? Aqui, você pode ver que ela é toda estudada. Tá vendo? Tá grifado aqui porque é estudada, tá vendo? Ela foi estudada. Ó. Veja bem que foi estudada. E eu tive a oportunidade, por misericórdia de Deus, de, como professor, veja bem, dar a aula dessa revista. Mas eu fui interditado pelo líder na ocasião, dizer que eu não podia mais dar continuidade de dar o ensino da palavra de Deus para as pessoas, para os jovens na época, porque eu estava deturpando a palavra de Deus, estava ensinando algo contra a palavra de Deus, ou seja, heresia. Na lógica me chamou de um homem herege. Busquei todas as informações aqui que a gente busca. Esse aqui é só levar, tem vários aqui, hein? Eu vou colocar aqui. Muito bem, eu aproveitei essas oportunidades, como eu não tinha concluído os meus estudos, né? Não tinha concluído meus estudos ainda, eu fui, busquei e acabei estudando. Concluí meus estudos que eu tinha parado em certa série e não tinha concluído o meu estudo. Para a glória de Deus, concluí o ensino médio. Está aqui o meu exemplar das horas que eu passei estudando, né? Tanto eu como minha esposa, né? Nós passamos aproximadamente 100 e poucas horas, foi 1.200 horas. Tá vendo aqui? 1.200 horas de estudo para concluir aquilo que eu tinha parado há anos, que é isso aqui. E graças a Deus fomos. Tá aqui o QR Code para falar. Isso foi tudo num período que eu me senti um camarada. Poxa, já que eu não posso dar isso aqui, eu tinha capacidade dessa aula, fui mandado parar de dar a instrução aos jovens que eu era um herege. Aí eu comecei o quê? Já que eu sou herege, vou continuar estudando. Comecei a estudar. Nesse período que eu estudei, eu fiz um seminário de sucesso de gestão de finanças. Fiz. Tudo para galgar no meu currículo. Em seguida eu fiz autoridade eclesiástica, tornando então alguém capacitado para a obra de capelania. Louvado seja Deus. Está aqui. Capelania. Me dá um direito, tá vendo? Ou seja, dessa forma enfatiza a pessoa como o evangelista Gilmar Bispo dos Santos, parabenizando pela conquista e concede-lhe o título de autoridade eclesiástica, diploma e credencial atualizado. Louvado seja Deus. Isso tudo foi o período que eu passei fora, né? Passei fora, como não podia dar uma revista dessa, né? Algo que eu era herege. Fui e comecei a estudar teologia, né? Ou seja, no histórico minha disciplinar, fui aprovado em todas as matérias, incluindo a matéria de teologia, missiologia, história dos hebreus, ética cristã, livro de Apocalipse, os evangelhos, arqueologia bíblica, cura interior, estudo da fé, escola bíblica, teologia pastoral, filosofia da religião, os livros apócrifos, Pentateuco, teologia sistemática, ética pastoral, profetas maiores e profetas menores, hermenêutica, direito eclésico, grego, hebraico, comunicação verbal, liturgia, tipologia, livro histórico, aconselhamento cristão, trindade,
Atos dos Apóstolos, Passiologia, Liderança Cristã, as Epístolas, Doutrina Bíblica, Discipulador, Livro Poético, os Ministérios, Teologia do Novo Testamento, Teologia do Antigo e Doutrina da Bíblia, Exegese e Exegese Bíblica. Foi isso aqui, histórico de disciplina aprovado em todas as matérias. E o nome do candidato é Gilmar Bispo dos Santos, tornando então portador como o cargo de bacharel em teologia, cursando 2.600 horas de estudos. Está aqui. Isso foi o período que eu larguei essa aqui, que eu não podia dar essa aqui para lecionar para jovens, que eu era herege. Então passei a estudar para a honra e glória do Senhor. Continuei a estudar, consegui o meu certificado de pastor evangelista, como eu tenho minha credencial de missionário. Eu fiz missiologia na Assembleia de Deus em Vitória. E aí eu comecei a estudar. Hoje, certifico de Gilmar Bispo dos Santos foi reconhecido como servo aprovado em pastor e liderança eclesiástica por sua dedicação do chamado, fidelidade ao rebanho, compromisso em guiar a igreja com sabedoria, amor e integridade ou inteligência. Como diz 3:15 de Jeremias: ei que eu vos darei pastores com ciência e inteligência e sabedoria para guiar o meu povo. Isso chama-se capacitação. Louvado seja Deus. Tornei a estudar, continuei e consegui a diplomacia de psicologia pastoral. Gilmar Santos, psicologia pastoral, aqui. Também consegui os aconselhamento espiritual, ou seja, pessoas estão fracas, precisam de ouvir algo de Deus. Estamos aqui preparados para a honra e glória do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para assim orientar os nossos irmãos que às vezes precisam. Também fui agraciado na academia como diploma de doutor em causas de psicanálise cristã. O senhor Gilmar Bispo dos Santos também. Quantas pessoas com problema, quantas pessoas saíram da igreja, desviou-se da igreja, problema sério psicológico, não sabe nem onde mais ir e às vezes precisa de um leme, precisa de uma orientação. E graças a Deus estamos aqui com a ajuda do Espírito Santo de Deus, do Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para ajudar essas pessoas. Louvado seja Deus. Também diplomado de doutor em terapia cristã, doutor honoris por terapia cristã, Gilmar Bispo dos Santos. Louvado seja Deus. Ou seja, tudo o que foi mostrado aqui não é para nada que eu me engrandeça. É para cumprir aquilo que João, o batizador, disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus foi ser batizado por Jesus, ele disse: eu tenho que ir a ti, tu vens a mim? Cristo disse: é necessário que eu vá, para que cumpra todas as Escrituras. Louvado seja Deus. Para que se cumpra todas as Escrituras. Então, como foi a leitura introdutória aqui, diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa. Ela é apta para preparar o homem de Deus em toda boa obra ou em toda maneira de viver. Fica aqui as minhas considerações. Portanto, amigo, todas as suas dúvidas que você tem, aqui você pode tirar com Jesus. Que Deus, nós deixamos aqui como reflexão. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens pela convicção, sabendo perfeitamente o que tem aprendido, porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. É muito bom demais essa palavra, rapaz. Muito bom. Fique
toda a Escritura era inspirada por Deus. Eu não tenho riqueza nenhuma nessa vida. Nada. Nada não tenho nessa vida. Mas se tem uma coisa que nem a morte, nem o porvir, nem a fome, nem o inferno ou o diabo vai tirar de mim, é isso aqui. A palavra do Senhor. O salmista chegou a dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista deu muito ênfase à palavra de Deus, em esconder a palavra do Senhor no coração. E vale a pena a gente continuar buscando na palavra de Deus, porque quer deixar um texto aqui? Em Jeremias 3:15 diz assim: em seguida vos darei governante de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria, com entendimento e com bons pastores. Ou seja, Deus que colocará homens bons em nosso caminho para conduzir o rebanho de Deus, sem ferir, sem maltratar e sem matar. Ou seja, quando o homem for guiado realmente por Deus, segundo está em Jeremias 3:15, ei que eu vos darei pastores segundo o meu coração, homens com inteligência e sabedoria, para guiar o meu povo em bonança, em satisfação, em alegria, sem pesar, sem dor. Esse é o Deus da Bíblia. Então tudo que acontecer fora disso aqui, se você está caminhando em algum lugar com dores, angústia, sentindo um depressivo no lugar, considere-se, o lugar que tu está, quem está te guiando, não está sendo guiado por Deus. Se tu creres na palavra de Deus, como ela é, você vai entender a palavra de Deus. Se tem uma das coisas que os homens lutam hoje para tirar de alguém, é a informação. E é em todas as esferas. Os homens buscam que alguém afaste da informação. Porque quando você se mantém informado, você sabe como andar. A informação ensina você como falar, como você agir, tomar rumos. Quando você é guiado cegamente, é como o texto bíblico diz: não seja como a mula que precisa colocar brinde na boca para ser guiado. Eu vos darei o conhecimento que liberta e te conduz em toda a vereda da justiça. É a palavra de Deus. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória, desde agora e para todo sempre. E aqui encerro minhas palavras. Que tudo que eu mostrei aqui, nada para me engrandecer, mas para engrandecer aquele que me chamou, e que um dia me chamará para encontrar com Ele nos ares. Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, do humilde servo Gilmar Santos. Deus abençoe, graça e paz. Se tiver mais alguma coisa, a gente corre atrás. Deus abençoe, no nome de Jesus. Fique na paz e até mais.